Olá, a convidada do Vida Vivida de hoje é uma profissional que usa o seu talento a serviço do teatro, do cinema e da televisão. Afinal, são 30 anos de sucesso e carreira como diretora, produtora, professora, autora e atriz. Eu estou falando de Sura Berdichevsky. Oi, Sura. Tudo bom? Tudo bem? Nós vamos bater um papo e responder as perguntas da galera ligada na telinha. Tá legal? Ok, tá bom. Mas antes, vamos conhecer o espetáculo que é a vida de Sura Berdichevsky. Sura nasceu Silvia Berdichevsky no dia 1º de julho de 1953. Paulistana, descendente de judeus russos, a menina era chamada de Sura pela família. Filha de Paia e Valdemar Berdichevsky, Sura veio morar no Rio quando tinha 7 anos. Ela foi criada em Copacabana, ao lado de 4 irmãos. Interessada, Sura estudou um pouco de tudo: piano, violão e até harpa. Mas foi aos 17 anos que ela teve o primeiro contato com o teatro, ainda como estudante. Começou no tablado em 1970 e 4 anos mais tarde já era professora. Mãe de Natasha, Sura sempre teve um talento especial para lidar com crianças e o sucesso com temas infantis começou pela literatura. Ela escreveu, entre outros, os livros Amor de Cão e Um Peixe Fora d'Água, que tiveram uma aceitação tão grande que foram até adotados em escolas públicas. As peças infantis também renderam a Sura vários prêmios. No cinema, ela atuou em sucessos como Os 7 Gatinhos, de Nelson Rodrigues, e na televisão teve papéis de grande destaque, como na novela Marrom Glacé e Plumas e Paetês. Hoje, Sura se dedica à direção teatral, como, por exemplo, o humorístico Cócegas. Também assina a direção de Cosquinha, a versão infantil do mega sucesso. Com o falecimento do pai e de sua grande professora, Maria Clara Machado, Sura resolveu homenageá-los com a peça Atacado e Varejo, uma bem-humorada crítica à indústria cultural. Então, atuando em tantas frentes, né? Eu falei um monte de ouro aqui, né? Professora, autora, diretora e tal. Onde é que você se sente mais confortável? Acho que a expressão primeira sem dúvida, é o trabalho de atriz, né? Eu acho que eu vim para isso, sim. Sim, sem dúvida, eu acho que a minha expressão, assim, primeira mesmo. Mas, atualmente, como eu estou continuamente dirigindo nesses últimos anos, eu estou me sentindo muito confortável dirigindo, principalmente dirigir ator. Estou descobrindo, assim, que eu... Acho que foi um exercício de muitos anos, até como professora de teatro, que me levou à direção e dirigir espetáculos grandes e tudo. Eu me sinto muito à vontade, muito confortável dirigindo. Como é que nasce o diretor? Você foi professora, aí você... Como é que pinta essa? Não sei, assim, nunca me imaginei diretora. Quando eu penso assim no início da carreira, mesmo já dando aula de teatro e tudo, eu nunca imaginei que eu fosse ter um gosto assim especial por direção, porque eu sempre achei direção muito difícil. Eu acho que você tem que ter um apanhado e uma compreensão geral e de tudo que envolve realmente uma montagem teatral, né? Você tem que entender um pouco de iluminação, você tem que entender um pouco de música, você tem que interagir com esses profissionais. Então, eu sempre achei uma tarefa, uma função muito difícil. Uhum. E foi acontecendo naturalmente. E hoje em dia é o contrário, assim, eu adoro estar trabalhando e interagindo com tudo do teatro, né? Fui descobrindo, assim, acho que é um talento mesmo para isso. Tem um quê de liderança, né, na direção, né? Tem. Sem dúvida. Eu acho que o fato de eu ter uma personalidade mais centralizadora e exerço a liderança muito tranquilamente desde pequena, já nasci assim, já liderando. Mandona? Não sei se mandona, aos poucos a gente vai se domesticando, né? Análise, né? A gente vai se... Segurando a onda, mas assim, é um talento que também não adianta reprimir. Acho que todas as vezes que eu quis reprimir também essa, né, uma característica de personalidade, sempre foi muito frustrante para mim. Então, acho que é um canal bom de poder colocar isso. E liderança nunca foi um defeito, é só em saber função usar. de uma coisa boa, né? Exatamente. Vamos ver a telinha? Bom. Sura, como foi seu convívio com a fundadora do tablado, Maria Clara Machado?
Nossa, e assim, eu acho que foi um presente mesmo que eu ganhei na minha vida. Alguns presentes, né? Enfim, ter nascido numa família tão bacana, de pessoas tão originais, tão diferentes, tão diferentes, tão fora do padrão. Isso já foi de cara um presente, assim, um privilégio mesmo, né? Principalmente para eu poder ter virado artista. E a Clara, para mim, nossa, que bom! E que bom o momento em que eu entrei para a escola dela, a amizade que nós fomos descobrindo no decorrer dos anos todos, a importância que ela teve na minha vida, na minha formação. Eu entrei muito jovem para o tablado. Então, a Maria Clara Machado, além de todas as coisas, né, de pessoais e de amiga e tudo, ela realmente foi e será a minha grande mestra. Você comentou da família, a família foi incentivadora na tua profissão? Sempre. Que legal, hein? Sempre. Não teve aquela síndrome do DR, né? Do doutor, engenheiro, advogado, tal, né? Não rolou isso, não? Não rolou, não. Nem comigo, nem com meus irmãos. A minha família, assim, meus pais são muito atípicos, assim, dentro de um contexto em que eles conviveram e viveram, né? São pessoas, assim, muito especiais nisso. Então, nós pudemos estudar o que a gente quis, tinha sempre um sentido, assim, de responsabilidade, de que você vai ter que ser dono da sua vida, do seu nariz e tudo, mas sempre deram um espaço de liberdade muito grande. Isso é muito legal. E para a geração deles, filhos de imigrantes, né, de primeira geração nascida no Brasil, né, imigrantes judeus, russos, quer dizer, isso assim, acho que é louvável dos dois, tanto meu pai como minha mãe, terem tido essa personalidade tão forte. Não, e tem um quê hereditário também, afinal de contas, o seu pai se transformou em ator com 60 anos de idade. Então, ele fazia cinema no início da carreira dele. Depois, como ele teve 5 filhos, aí teve que sobreviver e ganhar o pão nosso de cada dia para poder sustentar a família. Então, ele abriu mão das coisas que ele gostava, enfim, depois fez direito, também trabalhou com comércio durante muitos anos, e aí ele retomou um caminho artístico, assim. A família toda... Minha mãe também estudou piano quando era pequena, mas eles tinham mais dificuldade, né? Nós, assim, a minha geração tudo foi muito mais fácil. Você vê que o próprio artista judeu, ele era muito discriminado. Eu fui, acho que uma das primeiras, assim, a assumir o meu sobrenome inteiro. Eu me lembro que, na ocasião, queriam diminuir, abreviar, porque é complicado, muita consoante, né, para falar Berdichevsky. Berdichevsky. E eu fiz questão, assim, de manter, porque eu acho bacana a minha identidade. E eu me lembro que, na ocasião, assim, vários artistas, assim, mais velhos, Ida Gomes, uns outros que eu já não me lembro, que vinham falar comigo, assim, tão bacanas e calorosos, de que bom que eu estava usando o meu nome inteiro, né, meu sobrenome todo. Então, assim, é uma coisa, são conquistas, né? Desculpe, mas era um preconceito... Existia muita discriminação, né? Existe ainda, hoje muito menos, né? Mas... E também a necessidade do imigrante, né? De chegar, de se impor, de conquistar o seu espaço. O artista era muito marginalizado. Olha, até alguns anos já eu profissional, né, eu peguei a época da censura, nós pegamos, né, a época do regime militar, mas a profissão não era regulamentada. O artista, a atriz, ela tinha a mesma carteirinha da artista, da pessoa que trabalhava à noite. Quer dizer, a prostituta, a artista, qualquer pessoa que trabalhasse à noite, quer dizer, não tinha a regulamentação da profissão. Então, era uma profissão muito discriminada, né? Pro imigrante era mais complicado. Tudo bem. Esse bloco chegou no fim, mas o papo vai continuar legal do jeito que está. O Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta conversando com Sura Berdichevsky. Vamos direto com a telinha, Sura. Sura, eu há algum tempo não te vejo na televisão trabalhando como teleatriz. Eu queria saber o porquê. Estou também sentindo muita saudade, muita falta, assim, de atuar na televisão. Como eu diversifiquei muito a minha carreira e eu comecei a dirigir também, a produzir. Então, as pessoas que acham que eu não queria mais trabalhar de atriz, ou não, ela está envolvida com tantas coisas. Então, acho que isso dificultou, por um lado, me abriu um campo enorme, profissional, e por um outro, restringiu um pouco.
Então a gente precisa volta e meia dizer, tô querendo trabalhar, tô querendo fazer uma novela. Nesse momento eu tô, até porque eu tô me sentindo internamente assim, acho que seria bom nesse momento para mim. Você, quando foi parar na televisão, você já tinha uma certa estrada, né? Você começou em 70, no tablado, 71, não é isso? E aí você chegou na televisão em 78, então você tinha mais ou menos uns... Antes, um pouquinho. Na TV? Foi um pouquinho antes? Um pouquinho antes. Então, já tinha uma certa estrada. Né? Hoje, como é que é? Você acha que isso tinha uma preocupação muito com a formação. Agora, tem um dado que é inegável, assim, a televisão cresceu. Né? E a nossa produção de televisão é muito boa, né? E cresceu bastante também. Então tem uma procura no mercado, né? Enfim, é um mercado que está prosperando, vamos dizer. Por um outro lado, a gente vê uma quantidade muito grande de jovens, ainda muito despreparados. Então, para você fazer uma carreira, e essa carreira é muito difícil, não será num trabalho, no segundo. Enfim, você precisa de uma formação profissional. Em tudo você precisa. Lógico. Então, o que a gente vê, assim, tem uma proporcionalidade assim, diferente, né? Quando eu iniciei, tinha um investimento menor no jovem por conta disso. Então, tinham mais profissionais, mais bem preparados, profissionais de teatro, de cinema, fazendo televisão, e alguns jovens também, quer dizer, Glória Pires dessa época, como eu, na minha geração, Luiz Cardoso, Denise Bandeira, enfim, que começamos assim, e então era uma proporção, sei lá, de 15%, 20% no máximo de atores jovens, e já com alguma formação. Hoje é o contrário. Eu acho que fica uma mão de obra também mais barata. E você trabalha com uma quantidade, uma rotatividade maior. Então, assim, o que eu indico, recomendo até para o jovem que quer, né, que está começando, é que ele não se iluda, né, que ele não caia nessa, vamos dizer, cilada, né, nessa ilusão do mercado de trabalho. Porque estar no mercado de trabalho não significa necessariamente que você está capacitado para estar. Entendi. É oportuno, quer dizer, naquele momento nem convém. Que você vai se manter. É o que vai se manter, que é o mais difícil, né? E se você não é bom, você não se mantém. Eu acho, né? Você consegue com um apelo ali, outro ali, um jogo de cintura e tal, mas não consegue. Consegue se você é bom. Lógico, né? Lógico. Vamos ver mais uma telinha. Sura, você já contracenou com vários artistas renomados. Qual deles foi seu melhor colega de trabalho? Eu tive colegas maravilhosos. Yara Amaral, que foi minha mãe, uma novela inteira, uma atriz genial. Lima Duarte, Antônio Fagundes, Paulo Figueiredo, um partner sensacional, Marrom Glacê. Conviver tantos artistas, né? A gente tem essa chance de ir formando famíliazinhas, né? Com cada trabalho. A Luísa Cardoso, que trabalhei durante tantos anos. Nossa, muita gente boa, graças a Deus. E aí serviu como aprendizado também, né? Porque existia uma diferença de idade, né? Entre você e essa turma que você está servindo. Você estava novinha quando você começou? Quando eu comecei a televisão, então já de cara, quer dizer, trabalhar com Mário Lago, fazia meu avô na primeira novela que eu fiz. Bom, depois no teatro eu convivi muito de perto durante um tempo grande com o Nelson Rodrigues, né? Eu fiz o filme Sete Gatinhos, depois eu fiz a última peça que ele escreveu, que foi Serpente. Nessa ocasião, então, ele me deu os direitos para dirigir a Cláudia Gimenez na valsa número 6. Então, assim, eu vivi 3 anos, assim, impregnada de Nelson Rodrigues na minha vida. Então, a gente tem essa possibilidade, né, com o teatro, com a televisão, com o cinema, de ir trocando e conhecendo, né, profissionais artistas tão interessantes. E quando você chegou na televisão, você sentiu muita diferença entre o ambiente do palco, do teatro? Muita. Era muito engraçado o Daniel Filho me dirigindo, porque eu falo muito, sempre falei muito alto, eu falo com as mãos demais, e na televisão você tem que conter tudo, né? Então ele fala assim, não precisa, tem microfone, pegando tudo que você fala, pode falar baixinho. Então eu tinha uma necessidade de diminuir, eu chegava a falar até com biquinho e tal, porque eu tinha que falar tudo menor, né? Então assim, uma expressão muito diferente mesmo. Tudo mais contido, né? Mais interiorizado. Mas eu fui logo me adaptando. E também isso de você contracenar com atores tão bons. Então foi uma escola logo de cara mesmo. Legal. Vamos ver mais uma telinha. Sura, você sempre trabalhou com crianças. Tem alguma técnica para fazer com que elas se comportem? Que elas comportem, não. O teatro, o bacana dos jogos dramáticos, né? Que é uma das técnicas que eu trabalho, justamente você trabalhar com a espontaneidade, tem um trabalho corporal muito grande nisso, e por isso chamam jogos dramáticos, né? Então, essa questão da disciplina
ela É não pode ser tão rígida. O que aconteceu nos últimos anos é o contrário. As crianças ficaram muito sem limite. E chegam assim numa velocidade, numa agitação, até porque são crianças muito estressadas hoje, fazem tudo, fazem judô, inglês. Quer dizer, a criança quando vai para um curso de teatro já no final da tarde, ela já fez natação, computação, milhões de cursos, escolinha de futebol, de vôlei, foi para a escola. Quer dizer, a criança chega na escola de tarde exausta, ainda vai fazer uma aula de teatro. Então, se lida com uma matéria-prima ali, né, já diferente, entendeu? Então, nos últimos anos, eu senti uma diferença muito grande. A gente tinha que estimular muito mais a criança do que antigamente, que a criança estava ávida ali para soltar. E hoje em dia a criança está mais cansada mesmo, né? E os com pais, menos estímulo. Os pais de hoje são mais incentivadores, né? Para colocar eles querem colocar o filho de repente na televisão, fazer sucesso. Eles querem colocar em tudo. Eu acho que não tem tudo. muito. Aliás, do jeito que você falou, né? Sai pro jiu-jitsu, depois, sei lá, sai pra academia, sai pro balé, sai pra isso, vai pro teatro. Acho que sem perceber a capacidade da criança, porque cada criança é diferente uma da outra, né? A capacidade da criança de aproveitar aquele momento e assimilar tanta coisa. Eu acho que é muita informação, são muitas coisas. E como é que você percebe esse talento na criança? Acho que toda criança é talentosa. Todos nós somos. Todos nós somos, né? É uma pedrinha ali que você vai lapidar. Todos nós somos, a gente só é talentoso quando é criança, depois que cresce. Ou isso vai atrofiando, a gente vai se reprimindo, vão reprimindo, né, a criança. Mas assim, com certeza cada uma tem um potencial de criatividade enorme. Isso aqui é interessante. Uns são mais extrovertidos, então de cara você pode identificar mais, tem jeito para isso, aquilo, outros se sociabilizam mais rapidamente, mas todos são extremamente criativos se você conseguir conduzir bem o trabalho, né, de equipe. E a Natasha é uma atriz? Mas isso aí você vai responder no próximo bloco. Tá bom? O Vida a Vida vai fazer mais uma pausa e a gente volta já com a Sura Berdichevsky. O Vida Vivida está de volta com o último bloco do papo com Sura Berdichevsky. No bloco anterior eu fiz aquela pergunta se a Natasha era atriz. Eu não sei se ela vai querer seguir essa carreira. Sua filha, a minha filha. Mas a Natasha nasceu no palco, vendo, né, trabalhando, eu nas minhas produções. Ela está em cartaz no Teatro Cândido Mendes também, no espetáculo infantil As Virtudes, que é uma adaptação do livro das Virtudes para criança. E acho que a Natasha está numa fase que ela está descobrindo o que ela quer ser. Ela está com quantos anos? 18. Faz um vestibular para psicologia, gosta de teatro. Está começando agora também, ela não? Ela sempre fez aula de teatro, desde seguindo os passos da mãe, né? Pelo menos ela vai querer a idade isso está mesmo. Como meio de vida, né? Esse caminho. Mãe coruja, canceriana, vamos para mais uma telinha. Sura, você tem algum projeto para fazer algum livro para adulto? Livro para adulto, não. Atacado e Varejo é meu primeiro texto para adulto, em teatro. Seu primeiro primeira peça, Primeira autoria para adulto. Eu tinha coisas rascunhadas, assim, mas foi a primeira empreitada, vamos dizer, né? E escrever comédia também foi uma inovação? Foi a primeira vez? Os meus textos, mesmo sendo mais oníricos... Que, aliás, é engraçadíssimo, hein? Você achou? Achei engraçadíssimo. Eu também gosto. Você sabe que é engraçado escrever comédia, porque num primeiro momento que você escreve, você se diverte com aquilo. Eu confesso que eu me divertia, não teria escrito também. Depois, com o tempo, né, na medida que você vai ensaiando, a coisa vai ficando desgarçada e você vai perdendo a noção se aquilo é engraçado mesmo ou não. E agora acabamos de estrear. E a reação da plateia, eu fico muito feliz mesmo, muito sabe? Legal. Olha só, eu li uma colocação sua se referindo ao humor ácido, né? Eu fiquei, humor ácido, fiquei pensando... Não, depois que eu vi a peça, eu entendi. Humor ácido, pelo menos pra mim, aquela cena da secretária eletrônica, quando a gente olha assim, o pessoal, olha só, vai falar, olha aí, vai dizer e tal. Aquilo ali é o humor ácido, porque a gente começa a rir, depois chega a dar aquelas pascoazinhas, porque a gente ri da gente mesmo. A gente ri da gente mesmo se vendo naquela situação. Ali, o jeito que comprou
comprou a secretária eletrônica, que é as aquele... coisas todas da moda, o modismo. Aí eu acho que tem uma coisa meio de origem mesmo. O humor judaico é muito assim, né? De você rir de você mesmo, né? Você ri da sua própria desgraça. Você faz piada com as circunstâncias, assim. É uma saída boa, né, pra dificuldade. E os maus costumes? Uma comédia de maus costumes. Onde é que tá? Eu acho que assim, a gente faz um painel de 86 até agora, né, com Atacado e Varejo. Eu quis pegar muito essa invasão da mídia, esse apelo do consumo, os planos econômicos, né? Cruzeiro, cruzado novo, a época do Collor, confisco de caderneta, de poupança, e como a classe média vai num bolo e não se percebe, né? Não tem um distanciamento para perceber, né, muito bem. Os modismos todos de Cancún e cruzeiros e oncinhas, as mulheres todas vão ficando loiras. Então, é maus costumes. Quer dizer, tem dois sentidos. Primeiro porque é uma comédia de costumes, e eu quis fazer isso, nunca tinha feito na minha vida, nem como atriz, acho que eu fiz muito pouco, de entra e sai, abre porta e fecha a porta, então a utilização do espaço todo é como quase um vaudeville. E também nesse sentido de maus costumes mesmo do comportamento. Comportamento que vai se banalizando, vulgarizando, as pessoas vão se vulgarizando e não percebem o ridículo que elas estão passando. Elas, né? elas vão se tornando vítimas do que a gente pode chamar o quê? De lixo cultural, que a gente vai consumindo. Vítimas e de uma certa maneira, num determinado ponto, também responsáveis, né, por isso, né? Você já se viu nessa situação alguma vez? Em muitas. Vítima? Em muitas, né? Em muitas. Eu acho que nós somos vítimas disso, né? Mas eu estou tão feliz com isso, assim, queria muito... minha primeira empreitada, a gente, apesar de ter tantos anos de carreira, de profissão, mas não é qualquer pessoa, assim graças a Deus consegui esse patrocínio da Renasce, né, que é a Rede Nacional de Shopping Center, a Bozano Simons, centros empresariais, centros comerciais, que pôde ajudar a gente a viabilizar esse projeto, porque é um projeto caro. Aí aparece a Sura produtora, nesse caso. Foi muito difícil, você acredita? Pois é, foi captação muito de recursos. Parece que é fácil, as pessoas de fora pensam, é muito difícil. É muito difícil. É sempre, assim, uma coisa exaustiva que é muito oposto do trabalho de criação. Então, sou muito grata mesmo a esses dois patrocinadores. Não, e quem investiu, olha, valeu a pena. Valeu a pena. A festa é muito legal. Eu queria muito, assim, pegar... tem um público normal de teatro que está indo, né? Mas me interessa muito pegar essa gente mais nova, né? Que nasceu, que viveu, se formou nesse período de 86 até agora. Que viveram essas músicas todas, programas de televisão infantis, essas músicas, e depois como é que isso foi se desenvolvendo. Porque é muito impactante a reação da garotada, que viu assim, nossa, isso eu escutei, isso eu vivi, isso. Então, é interessantíssima essa reação. Assim. Quer dizer, você falou garotada, então... Que não é mais garotada, já são adultos. Né? Exatamente, mas você vê, de repente, você continua escrevendo, pensando na garotada. Pois é, né? Sura, muito obrigado pela sua presença aqui no Vida Vivida. Muito bom papo. Eu queria agradecer a galera que participou da telinha. Muito obrigado. E se você quiser enviar alguma sugestão, lembre-se, o e-mail é tvuniversidadecomc@universidadeconc.edu. Tchau e até o próximo Vida Vivida. Obrigada.